Eu quero começar a reflexão de hoje mostrando para vocês a importância que Deus dá para essa questão da frutificação. Porque temos que partir daqui. Você precisa entender que Deus, a palavra de Deus, valoriza muito essa questão do frutificar. Então você não pode ser somente uma árvore, você tem que ser uma árvore frutífera, uma árvore que dá frutos. João Batista, o profeta João Batista, veio antes de Jesus, precursor de Jesus, anunciou a vinda de Jesus, falando ao povo de Israel que eles só entrariam no reino se produzissem frutos. Qual tipo de fruto que João Batista falou que ele tinha que produzir? Quem conhece esse texto e sabe da fala de João Batista? Ninguém lembra? Frutos de arrependimento. Muito bem, é um tipo de fruto, não vamos falar de vários. Temos muitos frutos para dar, vários tipos de frutos para darmos para Deus e em Deus. Mas João Batista veio anunciando antes de Jesus, Marcos, que para o povo entrar no reino de Deus, desfrutar do reino, eles deveriam produzir um tipo de fruto. E este fruto era um fruto de arrependimento. Mateus 3,8 ele declara: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Então vai observando aí a importância que a palavra de Deus e que o próprio Deus dá para essa questão. Depois de João Batista vem quem? Ele foi o precursor, ele veio anunciando, ele veio abrindo o caminho para ele. Depois dele veio quem? Jesus. Jesus mesmo vem e mostra também essa preocupação dele com frutos. Quando ele amaldiçoou uma figueira. Conhece essa história? Lembra dela? Porque ele foi procurar fruto nela e não achou. Marcos 11, 12 a 14. Somente vai anotando que eu vou ler os textos para você não perder a atenção aqui. E vendo de longe uma figueira com folhas, Jesus foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas. Então Jesus disse: nunca, jamais coma alguém fruto de ti. Jesus foi até ela com a expectativa de achar fruto, não achou. Jesus amaldiçoou ela, você falou para ela assim: você nunca mais vai dar fruto, ninguém nunca mais vai comer um fruto, um figo de você, figueira. Então olha Jesus também dando importância, preocupado com os frutos da árvore. Vemos isso também na parábola da figueira, que Jesus conta um pouquinho mais para frente. Eu li um texto de Mateus, li de Marcos, agora de Lucas, Lucas 13, 7. Ele declarou assim: há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Pode cortá-la, corta ela agora, para que esta ainda está ocupando a terra inutilmente. Olha o que Jesus falou: 3 anos eu venho procurar fruto nessa figueira e não acho nada. Pode cortar, corta. Para que ela está aqui na terra, ocupando um espaço aqui na terra, se ela é inútil? Ela não dá fruto. Veja bem, irmão, se a Bíblia, Jesus, nós estamos vendo aqui, falando de alguns textos, se eles davam importância para essa questão do ponto de vista natural, será que ele não daria também, Edmo, do ponto de vista espiritual? Claro, todas as ilustrações que Jesus usa na Bíblia têm ensinos espirituais por detrás, profundos. Então aqui ele está falando para a figueira, ele está usando uma metáfora, uma comparação, falando para a árvore. Mas com certeza isso tem um ensino profundo para nós do ponto de vista espiritual, uma vez que nós somos árvores também. Eu não sou figueira, videira, mangueira, goiabeira, nem você, mas nós somos árvores de Deus, plantadas no jardim de Deus. Somos árvores criadas por Deus. E no final eu vou ler uma historinha aqui para fechar a palavra, e você vai ver alguns detalhes interessantes a respeito da árvore. Lições preciosas que nós podemos aprender com as árvores. João declara que Deus nos escolheu para dar frutos para Ele. João 15, 16, não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos. Vai participando comigo aí para você absorver melhor. E mais, o vosso fruto tem que permanecer. João declarou isso no capítulo 15, versículo 16.
Não foi você que escolheu ele, Charles. Ele te escolheu um dia. E a Bíblia fala que ele te escolheu desde a fundação do mundo. Olha que profundo. E ele te escolheu para que você seja uma árvore frutífera, para que você dê fruto e o seu fruto permaneça. Quando eu dou fruto, irmãos, olha para cá. Quando eu dou fruto, você dá fruto, nós glorificamos a Deus. Opa, então dar frutos é uma maneira de dar glória a Deus, oferecer a Ele glória, porque a Bíblia declara isso aqui, ó, João 15:8, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então, quando você frutifica, quando você dá fruto, você glorifica o seu Deus, você oferece glória para Ele. Logo, um raciocínio lógico aqui, simples de entender, se eu não dou fruto, eu não estou dando glória para Ele, eu não estou glorificando Ele, porque a palavra diz que eu glorifico quando eu dou fruto. E tem um detalhe mais interessante ainda aqui neste versículo, no final, que a Bíblia diz assim, e assim sereis meus discípulos. Além de você glorificar, Edmo, a Deus quando você frutifica, quando você dá fruto, essa questão do frutificar é uma marca na sua vida, te mostrando para os outros que você é um discípulo de Jesus. Então, quando eu dou fruto, eu glorifico Marcelão Cerqueira. E além de glorificar a Deus, Marcelo, você mostra para os outros que você é um discípulo verdadeiro. Então, olha a importância de você frutificar, de nós frutificarmos. Paulo declara que se sou guiado pelo Espírito, ou se tenho o Espírito, eu preciso, Luciano, manifestar o fruto do Espírito. Específico, é um fruto específico, nós vamos ver ele aqui agora. Gálatas 5:22. Quais são os gomos do fruto do Espírito? Quem lembra? O fruto é um só ou são vários? O fruto é um. O fruto é um. Tanto é que se você ler o texto na Bíblia, está falando o fruto, não os frutos. O fruto do Espírito, ele te dá condições de manifestar de várias maneiras este fruto. Então por isso que eu estou falando, quantos gomos são? Lá em Gálatas 5:22 fala de quantos gomos? Quantos? 7? Não. 9. Quais são eles? Vamos lembrar? Amor, paz, alegria, muito bem, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, né? E depois mansidão e por último, domínio próprio. Então são 9 maneiras, 9 gominhos deste fruto, 9 maneiras de você mostrar que o Espírito está em você, que o Espírito Santo, que Ele age através de você, que Ele te guia. Quando você vive isso aqui, você mostra isso, Charles, são 9 maneiras diferentes de você mostrar que você tem o Espírito Santo e que Ele te guia. Olha o tanto que isso aqui é importante. Olha o destaque que Deus e a palavra dele dá para a questão do frutificar. Irmãos, olha para cá. Não tem como fugir dessa realidade. Não tem como desconsiderar essa verdade, Robson. Não tem. Não tem como levarmos uma vida cristã sem nos preocupar com a questão do frutificar. Não tem como. Não tem como. É muito claro na Bíblia esse desejo de Jesus de perceber frutos em nós, na minha vida e na sua vida. Está muito claro aqui na Bíblia. Irmão Cleuber, irmã Edna, Deus quer ver frutos na vida de vocês, na minha vida. Não tem como a gente desconsiderar, ignorar isso aqui. E mais, há uma sentença de disciplina para aquele que, estando nele, não der frutos. Opa, a coisa é séria. Não para por aqui, não. Além dessa importância que eu acabei de mostrar para vocês que Deus dá, nessa questão do frutificar, Ele deseja ver frutos em nós, Ele quer ver frutos, Ele nos escolheu para isso. Há uma sentença de disciplina para aquele que, estando nele, não der fruto. João 15:2. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele
que ele faz? Ele corta. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Irmãos, não se engane, este cortar aqui não é coisa boa, não. Esse cortar aqui é um tipo de disciplina que Deus vai aplicar para a vida, na vida daquelas árvores que não dão fruto, daqueles ramos infrutíferos. Uai, cortar é coisa boa? Pelo menos a priori, não. Podar é bom? Não. Você ser podado é coisa boa? É agradável? Não, mas é bom, é o correto. Nem tudo que é agradável, nem tudo que é bom, quer dizer, é agradável, é sempre agradável. Por exemplo, nós só podemos comer aquilo que é agradável ao paladar. Se você comer só o que te agrada, você vai morrer, logo você morre. Porque hoje está todo mundo morrendo pela boca mesmo. A maioria das comidas que a gente come é veneno, a maioria. Mas tem coisa que não é agradável ao paladar, Lourdes. Você não gosta, mas você precisa comer. O seu corpo precisa, o seu organismo precisa. Então cortar, podar, nos fala de disciplina. Isso não é bom. A Bíblia fala que a disciplina, no começo, no início, ela não é bom. Ela faz sofrer mesmo, dói. Mas é necessário, é importante. Depois nós vamos ver o resultado. Então está aqui, ó, além da importância do frutificar, além da necessidade de entendermos isso, vivermos isso, precisamos lembrar dessa questão. Há uma sentença de disciplina para aquele que, estando nele, quem está nele, diga amém. Todos nós estamos nele. Estamos aqui pregando para crente, não tem descrente aqui. Para aquele que, estando nele, não dá fruto, ele vai cortar. Então, ou eu frutifico, ou eu não estou ligado à videira. Ou eu frutifico, ou não sou um discípulo verdadeiro. Ou eu frutifico, ou então estou doente espiritualmente, porque uma árvore sadia, ela produz frutos, uma árvore boa. Ou eu frutifico, ou estou desconsiderando uma ordem de Deus para mim, uma ordem bíblica. Ou eu frutifico, ou serei cortado, disciplinado, é o que a Bíblia diz. Repita assim comigo: eu preciso frutificar em Deus e para Deus. Mais uma vez, diga assim: eu preciso. Não é opção, não é opcional. É ramo, é árvore, está enxertado, está ligado, o resultado tem que ser fruto. Deus espera frutos. Tudo que Deus faz em mim e por mim é simplesmente para que a minha vida produza frutos para Ele. Tudo que Deus já fez por você, em você. O único propósito é isso, é produção de frutos. O trabalho que Ele já fez, o preparo, a limpeza, a cura, a libertação, a vida que Ele deu, o Espírito Santo aí dentro, o único propósito é esse, Lourdes. Você precisa produzir frutos para Ele, para glorificar Ele. A Bíblia mostra isso. 1 Pedro 1, do 3 a 8, eu vou ler para você, presta atenção aqui, olha o que a Bíblia diz: visto que pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Então o divino poder de Deus já nos deu tudo isso, já nos doou, já nos entregou, tudo que nos conduz à vida, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas suas preciosas e muito grandes promessas. Já estão disponíveis para nós, as promessas. Por sermos coparticipantes da natureza divina. A natureza de Deus está aí dentro de você, está dentro de mim. Ele já nos entregou isso. Por isso mesmo, a Bíblia diz, por isso mesmo, por causa disso, diligentemente, não é de qualquer maneira não. Não é para jogar para amanhã não. Não é para desconsiderar não, não é para ignorar não, é de maneira diligente. Eu preciso fazer, Deus espera isso de mim, Deus quer isso de mim, eu tenho que fazer. Diligentemente, associai a vossa fé. Você tem que somar, você tem que agregar com a sua fé, ou a sua fé. O quê? A virtude, o conhecimento, o domínio próprio, o domínio próprio, a perseverança, e a perseverança, a piedade, a fraternidade. Então veja, olha o tanto de frutos que você tem que somar, juntar com a sua fé.
Não é só ter a fé sozinha, isolada, não. Não é só crer nele, não. A Bíblia está falando que você tem que juntar todos esses frutos à sua fé. E de maneira diligente. Não é para sair daqui, ouvir uma palavra dessa e falar, meu Deus, eu preciso frutificar nessa área, naquela, eu preciso dar esse fruto ou aquele, e só achar que precisa, esquecer disso aqui daqui meia hora, e acabou. Não, você tem que buscar isso, você tem que correr atrás disso. Nós temos que desejar isso, associar à nossa fé estes frutos aqui. Ó. Piedade e fraternidade aqui significa expressão de compaixão e amor para com o próximo por causa do amor que tenho por Deus. Tem muita gente que não entende essa palavra piedade aqui, ou fraternidade, e às vezes até associa ela à Igreja Católica, porque lá eles usam muito. Mas piedade e fraternidade, segundo a palavra de Deus, o conceito dessas duas palavras é expressão de compaixão e amor para com o próximo por causa do amor que você tem por Deus. O que eu e o Charles fizemos ontem, cansado, doidinho para ir para casa, com fome, já tinha carregado peso aqui, limpou tudo o salão, ainda foi lá entregar esse trem para a mulher, é piedade e fraternidade. É frutos. Fizemos porque nós temos um amor primeiro, Charles, por Deus. Nós não fizemos para ela, nós fizemos para Deus. E ela foi beneficiada. Então, por causa de tudo que Deus já fez na minha vida, na sua vida, libertou, te curou, te encheu, te prosperou, te lavou, o Espírito Santo está em você, Ele habita em você, tudo que Ele já te entregou, as bênçãos, a proteção, o livramento, a paz, a alegria, tudo, por causa de tudo isso que Ele já fez, Ele espera que você associe a sua fé a alguns tipos de fruto. Esses aqui que eu relatei são alguns exemplos só, vamos falar de mais. Por que temos que fazer isso? Versículo 8. Porque estas coisas, ou seja, esses frutos, existindo em vós e em vós aumentando, então tem que ter e tem que ir aumentando, fazem com que não sejais inativos e infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus. Então, se você não tem isso aqui, se você não manifesta isso aqui, se você não mostra isso aqui, a Bíblia está falando que você se tornará inativo, infrutífero no pleno conhecimento do nosso Senhor. Porque ninguém ainda tem o pleno conhecimento. Nós estamos em busca dele. Eu não tenho, ninguém tem o pleno conhecimento de Jesus. Nós estamos em busca da estatura do varão perfeito. Nós estamos em busca, é um processo. Nós estamos em busca do pleno conhecimento. Então, quando você soma estes frutos, agrega na sua vida, você está caminhando rumo ao pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus. Bom, depois dessa parte aqui, mostrando a importância dos frutos, como então dar frutos para Deus ou em Deus? Pastor, eu entendo, eu sei que eu preciso dar. Como dar? Ele deixa essa fórmula em João capítulo 15. Abra a sua Bíblia, agora nós vamos ler junto. João capítulo 15. João 15, do 1 ao 5. João Evangelho, capítulo 15, texto muito lindo, muito profundo, muito conhecido a respeito da videira e os ramos. João capítulo 15, do versículo 1 ao 5. Quem achou, diga amém. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai o agricultor, ou viticultor, no caso aqui, que está cuidando da videira, né? Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim.
Ele está falando, se o raminho lá da videira, naturalmente falando, ele cair, for cortado, o vento derrubar ele, não vai ter como produzir uva. Se eu e você não estivermos também enxertados, ligados nele, nós não vamos produzir frutos. 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Opa, então olha a receita aí, olha o segredo aí. Verso 5 de novo. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então veja bem, olha o segredo aqui. O que é estar nele e ele em nós? Porque só assim eu vou dar fruto. Pastor, o que significa isso? O ramo da videira, vamos falar da videira natural, o pé de uva. Gilberto está com um pé muito bonito lá, deu muitos cachos, né? Ele trouxe alguns para nós, fruta sadia, docinha, lindo de ver. O irmão Helder também não está aqui hoje, parece que plantou lá na casa dele, pegou até um raminho dele. Então alguns irmãos aqui têm noção de como lidar com a videira. Vamos pegar o pé de uva. O ramo da videira que dá fruto é o ramo que está ligado, conectado ao tronco. É devidamente alimentado, ele recebe a seiva, todo dia, toda hora. A seiva está passando e alimentando aquele galho. Também é aquele que é devidamente podado. O que é o podar da videira? Tirar os galhos pequenos, sem potencial para fruto, as folhas pretas, alguma praguinha ou outra, coisas que sugam o alimento do ramo que pode dar fruto. Daí então, por causa disso, o ramo se encontra saudável e naturalmente ele produz fruto, naturalmente. Então, com a videira, a gente tem que fazer isso. O Gilberto fez, tem a poda na época certa. Inclusive, eu não sabia disso, tem hora que você tem que tirar, Edmo, alguns ramos de flor e alguns cachos de uva. Pastor, mas como tirar o cacho de uva? Tem uns cachinhos de uva que vem mirrado, que o viticultor olha para ele e sabe, esse aqui não vai crescer, não vai amadurecer, não vai ficar doce. Ele tira ele, porque se ele não tirar, ele vai sugar alimento do outro que pode ser saudável, do outro cacho que pode crescer, ser saudável. Olha que interessante. Então, às vezes, Deus tem que tirar algumas coisas em nossas vidas que aparentemente é coisa boa. Mas só Ele sabe, não, se eu não tirar isso aqui, Ele não vai poder produzir frutos melhores. Isso acontece na videira, tem que tirar os raminhos pretos, as folhinhas pretas, para uma praguinha ou outra. Tem um negócio que acontece também na videira, eu não sabia. Tem alguns brotos que nascem lá no pezinho, Lourdes, lá embaixo. Tem que cortar tudo, porque o cacho só vem daqueles que estão lá em cima, suspensos. Se você não cortar, irmão Mauro, o raminho que nasceu lá no tronco, ele vai sugar a seiva daquele que vai lá para cima, que pode dar fruto. Aí deixa. Você também tem uva lá, não tem? Você tem, então você entende do que eu estou falando aqui. Eu fui ler sobre isso. É muito legal essa questão do cuidado do viticultor com o pé de uva, com a videira. Bom, trazendo a coisa para a dimensão espiritual, é o que interessa para nós. Atenção aqui. Trazendo essa questão desse cuidado do viticultor com a videira para a dimensão espiritual. Você, sendo um ramo que está enxertado na videira, que é Cristo. O que é estar nele e ele em mim? O que é? O que significa isso? Espiritualmente falando, significa estar ligado, conectado a Cristo, que é a videira. É estar em constante relacionamento com Ele, constante relacionamento. Aliançado, comprometido com Ele. Isso é estar nele e Ele em mim. Mas tem mais. É também estar devidamente e constantemente alimentado por Ele. Como que eu me alimento de Cristo, a videira? Como que eu me alimento? As 3 formas principais, básicas, que não pode faltar, a gente fala muito aqui na igreja. Oração, leitura da palavra e comunhão. Pronto. Oração, leitura da palavra, comunhão. Se você, como um ramo enxertado na videira, você já está enxertado, você não recebe alimento dele, destas 3 formas, como que você vai frutificar, meu amigo, minha amiga? Como? Não lê Bíblia, não ora, não vive a comunhão do corpo, só vem nas festas, eventos, final de ano, confraternização, ele não congrega regularmente. Ele não está enxertado, ele não está encaixado em uma célula,
recebendo alimento também lá. Ele só lê a Bíblia aqui no culto, quando o pastor pede para abrir uma referência, aí ele abre e lê na hora, junto com o pastor. Ele não lê na casa dele. Ele não ora, ele não tem um tempo com Deus. Como que esse ramo vai ser alimentado, gente? Como? Se ele não está sendo alimentado, como que ele vai frutificar, meu Deus? Então a gente fala isso aqui muito, não é à toa não. A sua saúde espiritual, olha para cá, a sua saúde espiritual, o seu bem-estar espiritual com Deus, com você mesmo, depende do alimento espiritual que você come. Nunca se esqueça disso. Não deixe esse negócio passar batido. Esse alimento aqui não pode faltar na sua vida. Palavra, oração e comunhão. Somente assim você se tornará um ramo viçoso, pronto para dar fruto. Mas estar nele e ele em mim, tem mais coisas, é também ser podado, limpo por ele. O que é ser podado? É ser limpo. Podar é limpar, tirar o que atrapalha, o que pesa, o que drena, o que impede de frutificar. O viticultor tem que fazer isso no pé de uva. O Gilberto fez lá no dele para dar muitas uvas. A irmã Maura faz lá no pé dela. O Helder vai ter que fazer no dele, cuidar direitinho para depois, daqui uns dias, ele colher muitos cachos. Deus precisa fazer isso em nós, em mim e em você, uma vez que nós somos ramos. Ele precisa podar, limpar, tirar o que está pesando, o que está drenando, sugando, às vezes, a sua fé, o que está te impedindo de frutificar. Então veja bem, estar nele e ele em mim é também, além de estar conectado, ser alimentado, é também ser podado por ele. Você aceita as podas de Jesus na sua vida? Como ramo ou não? Só do viticultor vir aparecer com a tesourinha para te podar, você já corre dele. Como é que você lida com essa questão da poda? Porque a Bíblia está falando que ele corta o que não dá fruto e ele poda aquele que dá para dar mais. Existe uma diferença entre podar e cortar. Ele poda aquele que já frutifica, Lourdes. Ele poda para o que frutifica, frutifique mais. Então a poda de Deus é para que você que já dá frutos, dê mais frutos. Mas a Bíblia fala do cortar. O cortar é para aquele ramo que não está dando fruto. Mas esse cortar aqui não está no sentido de tirar e jogar fora. Deus não quer mais, Deus desprezou, vai para o inferno. Não está nesse sentido. Este cortar aqui está no sentido de te acordar, alertar, abrir os seus olhos para a necessidade de dar frutos. Porque tem muitos ramos enxertados na videira que não dão frutos. Tem dois tipos de ramo na videira: os que dão frutos e os que não dão frutos. Os que não dão frutos, ele corta. Ele chacoalha e fala: ô, você precisa dar fruto, acorda, eu te chamei para dar fruto. Cadê os frutos? Eu quero ver fruto. Você não pode ficar desse jeito não, senão você vai morrer. Se eu cortar. O podar é para aquele que já dá fruto. Aí ele poda, ele limpa para que este dê mais frutos. Quem já dá frutos para Deus, diga amém. Quem? Deus vai te podar constantemente. Por quê? Porque Ele quer que você dê mais. Será que tem alguém aqui que não dá fruto nenhum para Deus? Será que tem? Pastor, eu não dou fruto, eu nunca dei. Será que tem? É difícil. Mas se você tiver, a Bíblia fala que Deus vai cortar nesse sentido. Ele vai te chacoalhar, Ele vai te balançar para que você dê fruto. Porque Ele não quer que você se perca. Ele não desiste de você. Ele não vai te largar para o diabo fazer o que ele quer e te levar para o inferno. Não vai. Deus vai te cortar nesse sentido de te acordar, te despertar para a necessidade de frutificar. Em nome de Jesus, eu quero estar nessa posição. Eu quero ser podado. Cortado, não. Porque cortado é para aquele que nunca deu fruto. Nenhum. Eu acho que não tem ninguém nessa posição. Algum fruto você dá para Deus. Então a poda vai vir. A poda vai vir. E também estar nele e ele em mim é permanecer nele. Só no capítulo 15 aqui do Evangelho de João, só neste capítulo, depois você veja isso lá na sua casa, que interessante.
São mais de 10 vezes, que Jesus fala: se você permanecer em mim e eu em você. Então veja a importância que Jesus dá para essa questão do permanecer. Não é só estar enxertado, não é somente ser alimentado, não é simplesmente aceitar a poda, é também permanecer. Permanecer aqui tem o significado de continuar desejando estar ligado a Ele o tempo todo, conectado, me alimentando dele, nunca desistir, nunca esfriar, nunca acomodar, nunca retroceder, apesar das circunstâncias. Porque o diabo tenta te parar todos os dias, sim ou não? O diabo tenta te tirar do foco todos os dias. O diabo tenta te desanimar todos os dias. O diabo tenta mentir na sua mente que você não é um ramo frutífero, de que você não é árvore, de que você não está enxertado. Eu sei que ele mente na sua mente, eu sei. Por isso a necessidade de permanecer apesar das circunstâncias. Só assim, então, se eu viver essa realidade, o resultado natural serão os frutos. Então veja bem, estar nele e ele em mim, já ouvi muita pregação falando sobre isso, é simplesmente crer. Não, pastor, se eu crer, se eu tiver fé, eu estou nele, ele em mim. Não é. É tudo isso aqui que eu acabei de falar. Parte final da palavra. Quais os tipos de frutos que podemos dar para Deus? Que tipo de fruto que você oferece para Deus? Manga, goiaba, abacaxi, melancia? Não, abacaxi não, abacaxi é problema. Estou falando desses frutos não. Quais os tipos de frutos que nós podemos dar para Deus? São vários, muitos tipos de frutos. Eu dividi em duas categorias. Primeiro, frutos interiores. Pastor, o que seriam esses frutos interiores? Presta atenção aqui para você entender, estamos acabando já a palavra. São as transformações que acontecem dentro de nós. Se é interior, tem que acontecer dentro mesmo. Que agradam a Deus e que só o poder de Deus produz em nós. Então, o que seriam esses frutos interiores? São coisas que nós fazemos que agradam a Deus e que só Ele produz, só Ele nos faz conseguir produzir. Alguns exemplos. Arrependimento é um fruto. Eu não falei no início aqui que João Batista foi lá pregar para o povo lá, falando, não, vocês têm que produzir frutos dignos de arrependimento. Então, arrependimento é um tipo de fruto interior. Desejo por santificação é outro tipo de fruto. Pureza é outro tipo de fruto. Integridade, outro tipo de fruto. Transformação do caráter também é fruto. Temor a Deus, ou temor de Deus. Fé é um fruto. Louvor e adoração. Nós fizemos aqui agora. Louvor e adoração é fruto. Se você entra para cá no início do culto, no momento do louvor, no momento de louvar e adorar, você fica de braço cruzado, fecha a boca, não tem nenhum tipo de manifestação de louvor e adoração, você está deixando de frutificar com esse fruto aqui. A gente que está aqui em cima ministrando, eu, Paulo, nós que estamos aqui, a gente vê a postura das pessoas. E às vezes a gente vê aquele ambiente assim, denso da presença de Deus, e muitas pessoas com o braço cruzado, cara fechada, parece que ele não está se sentindo bem no ambiente. Essa pessoa está deixando de dar frutos para Deus, esse tipo de fruto, louvor e adoração. Então também são frutos interiores. Capacidade de perdoar e ser perdoado. Ué, pastor, isso é fruto? Isso é um tipo de fruto interior. Você que consegue perdoar e receber perdão, você está dando fruto para Deus, e um fruto muito valoroso. Tem gente que não dá esse fruto, não consegue dar. Tem gente que não libera perdão e nem recebe. O coração é azedo, é amargurado, tóxico. Ela está se matando, a pessoa está se matando e não está sabendo. Então, perdoar e ser perdoado também é um tipo de fruto. Maturidade na fé é um tipo de fruto interior, estou falando dos interiores. Bondade, fidelidade, você pode ser fiel a Deus,
Você pode e deve ser fiel a Deus, ao seu cônjuge, ao seu chefe, aos seus pais, aos filhos, ao seu líder. Então, olha o tanto de formas de darmos esses frutos interiores para Deus, através da fidelidade. Domínio próprio, perseverança, tudo isso são frutos que eu coloquei na categoria dos interiores, que acontece aí dentro de você. E eu falei no início que só Deus nos dá condições de dar esses frutos. Alguém consegue se arrepender por conta própria? Não, é Deus que produz esse sentimento aí. Alguém consegue perdoar e receber perdão por conta própria? Não. Alguém consegue perseverar se não for na força de Deus? Não. Alguém tem fé? Muito bem, Dave. Está ligado na palavra, mais do que muitos aí, que eu estou vendo aqui em cima cochilando. Fé é um tipo de fruto interior? É. Tem como você ter fé se o Espírito Santo não atuar dentro de você? Não tem. Então veja bem, são frutos interiores importantíssimos que nós precisamos de dar para Deus, oferecer para Deus, mostrar para Deus. Beleza. Qual que é a outra categoria? Frutos exteriores. Pastor, quais seriam esses? Os frutos exteriores que eu coloquei nessa categoria são coisas que fazemos, então lembra de ação, que agradam a Deus e edificam tanto a mim quanto o próximo. Exemplo, pregar o evangelho. Você prega o evangelho? Você fala de Deus para as pessoas? Né? Nas oportunidades que Deus te dá? Não, pastor, nunca fiz, não faço. Pois é, você está deixando de dar um fruto importante. Uma maneira de dar fruto. Pregar o evangelho. Testemunho pessoal. O seu testemunho fala de Deus? O seu testemunho prega Deus? O seu testemunho edifica as pessoas? O seu testemunho fala a respeito do poder de Deus? As pessoas olham para você, para mim, e lembram de Deus? Sente a presença de Deus? Porque o testemunho é uma forma de frutificar para Deus. É um fruto exterior. O discipulado, a sua disposição de ensinar alguém, fazer alguém crescer em Deus, aprender com alguém, crescer na fé com alguém. Essa questão do discipulado também é fruto, que está nessa categoria aqui de exteriores. A oração, a comunhão, isso que vocês estão fazendo aqui hoje, nessa manhã, que muitos não vieram aqui nesse lado de cá mesmo, olha o tanto de cadeiras vazias, vocês estão dando frutos para Deus. A comunhão, o congregar, isso é um tipo de fruto para Deus, que hoje especificamente, que esse lado aqui está muito vazio, muitos estão deixando de dar. Não sei por quê, mas poderia estar aqui dando fruto. Comunhão também é um tipo de fruto. O pastoreamento, tem gente que pensa assim, quando a gente fala de pastoreamento, só lembra do pastor. Não, mas você marido, você é pastor da sua esposa. Você deve pastorear a sua esposa, sua casa, sua família. Você, pai, é pastor dos seus filhos, em primeiro lugar. Então, quando você pastoreia alguém, nesses contextos aqui, você está dando frutos para Deus. Professor que está lá na salinha, lá naquele momento, lá ensinando as crianças, ele é um pastor ali, ele é um sacerdote, ele é um agente educativo ali. Ele está dando frutos. Então olha o tanto de formas de frutos exteriores. Aconselhamento. Quando a pessoa vem até você para pedir um conselho, você dá ou você nega? Você vai até ela ou você esconde dela? Porque quando você aconselha, quando você é canal de Deus na vida de alguém, é uma forma de dar fruto, é um tipo de fruto. O líder de célula é um pastor, o líder de célula dá muito fruto para Deus quando ele está lá dirigindo a reunião dele. Líder de célula, não se esqueça disso. Cada semana que você organiza a sua reunião, prepara a reunião, ora por ela, separa aquele tempo para ensinar as pessoas, estar ali junto, você está frutificando para Deus. Não vai passar batido não será em vão. Não, são frutos que você está oferecendo para Deus. Obras e serviços diversos prestados para o reino. Ontem mesmo eu trabalhei com uma equipe aqui de quase 50 pessoas, que está dando frutos. Trabalhamos aqui, corremos para servir a comunidade, servir as pessoas, servir a igreja. Isso é um tipo de fruto para Deus. No bazar do ano que vem, você terá oportunidade. Se você quiser trabalhar, me chame, me comunique. É muito bom trabalhar no bazar.
é um tipo de fruto, prestar serviço diversos à comunidade, à igreja, se oferecer para trabalhar. Generosidade, caridade, contribuições, forma de agir e reagir, tudo isso são frutos que eu coloquei na categoria dos exteriores. E lembra de uma coisa? Eu falei na série do mês passado, Deus dá uma tremenda importância para a questão da nossa conduta, do nosso proceder, do nosso comportamento, aquilo que a gente mostra para os outros, Cida. Deus dá uma importância muito grande para essa questão. Então, esses frutos aqui, tanto os interiores quanto os exteriores, precisam ser percebidos. Deus precisa ver isso em mim, você precisa ver, as pessoas precisam ver. Eu li um monte de texto aqui, eu lembro, falando que Deus quer ver o seu procedimento, a sua conduta, o seu comportamento, especialmente para com os de fora. Fechando então a palavra. Não tira sua atenção daqui não, vamos fechar aqui. Deus quer nos levar a essa realidade de frutificação. Diga amém. Eu preciso frutificar. Ele mesmo nos chama hoje para viver uma vida cheia de frutos. Diga amém. Você já foi projetado e preparado para isso. Diga amém. Deus nos chama para sermos árvores frutíferas. Diga amém. Salmo 1, ou número 1. Vamos lá comigo, eu vou ler aqui e nós vamos fechar. Você sabe o que está falando lá? Que você é árvore plantada junto ao ribeiro, né? Vamos lá. Quem achou, diga amém. Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Não é uma vez por semana, não é de vez em quando, não é quando alguém te lembra, não é quando a emergência bate na sua porta, não. O seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. É direto, é constante, tem que ter contato todo dia. Esta pessoa, verso 3, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas. Diga assim: eu quero, Senhor, viver essa realidade, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido. Algumas versões de tudo que ele faz prosperará. Só um detalhe interessante aqui no Salmo 1, a gente acabou de ler aqui. Vocês repararam que a Bíblia fala que aquele que é árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem nunca murcha, esta pessoa prospera em Deus. Vocês conseguiram associar aí uma coisa com a outra? Você é árvore de Deus, sim ou não? Você está plantada junto ao ribeiro? Sim. Você dá frutos? Sim. O resultado é prosperidade. Tudo que você faz, você vai prosperar. Agora, se não está enxertado, se não está ligado, se não está alimentado, se não é podado, se não permanece, como é que você vai dar frutos? Como é que você vai, não dando frutos, prosperar? Não tem jeito. Uma coisa está ligada à outra. Eu quero ler aqui para fechar essa historinha, falando das lições espirituais que a árvore nos traz. Árvores tornam a vida possível. Elas fornecem sombra, beleza e inúmeros outros presentes, desde os pneus em nossos carros até a aspirina em nossos armários de remédios. Mas além de atender às necessidades físicas, as árvores também podem ensinar lições espirituais. Além das pessoas, as árvores são mencionadas mais do que qualquer outra criação na Bíblia. Sabia disso?
Além das pessoas, as árvores são mencionadas mais do que qualquer outra criação na Bíblia. Há uma árvore na primeira página de Gênesis e uma na última página do Apocalipse. O primeiro salmo exorta os crentes a serem como árvore frutífera, acabamos de ler. Todo personagem principal e todo evento teológico principal tem uma árvore que marca o local. Aqui estão 4 importantes lições espirituais que podemos aprender com as árvores que Deus plantou nas Escrituras. Primeira lição: a árvore sempre está à procura de luz. Existe uma planta que não gosta de luz? Não, ela está sempre à procura de luz. Tem algumas que não podem ficar diretamente expostas à luz, mas elas precisam de luz. É diferente. Toda árvore está à procura de luz. Quem é a luz do mundo? Jesus. Você é árvore? Você tem que estar o tempo todo procurando, buscando, indo atrás dele. Ele é a luz, ele é a sua luz. Se você é árvore. Mas tem mais lições. As árvores aprofundam suas raízes no que vai sustentá-las. O que sustenta a árvore? O solo, a terra. E elas aprofundam as raízes. Você, como árvore de Deus, escolhida de Deus, árvore frutífera, você tem aprofundado as suas raízes nele, que pode te sustentar, somente ele. Ou não, as suas raízes estão superficiais. Você nunca se preocupou em aprofundar as suas raízes em Deus. Terceira lição: as árvores produzem frutos. Não tem árvore que não produz frutos. Se ela não produz, ela está doente. Árvore sadia, árvore enraizada bem no solo, recebendo alimento, ela vai naturalmente produzir frutos. É isso que Deus espera de nós. Se você é uma árvore que está enxertada nele, sadia, recebendo alimento, conectada nele, permanece nele, é podada por ele, os frutos devem ser naturais na sua vida e na minha vida. E algo interessante a respeito dos frutos: você vai no pé de manga, você não pega a mangueira, quer dizer, está cheia de mangas lá. Não é ela que usufrui do fruto, não é ela que chupa a manga dela. As mangas são para as pessoas, para os outros. Então, normalmente, os nossos frutos são para abençoar o próximo, quem está perto de nós. Quarta lição: as árvores pensam a longo prazo. O que é isso? As nossas vidas são muito curtas. A Bíblia faz algumas comparações interessantes, fala que a nossa vida é semelhante ao quê? Ao vapor, à neve, passa muito rápido. Não é assim com as árvores. Existem as The Sisters, eu nem sabia disso aqui, também conhecidas como The Sisters Olive Tree of Knoll, não sei se estou falando certo aqui em inglês. São um grupo de 16 oliveiras que se encontram no Líbano, na estância de Bacheali. Elas existem há pelo menos 5.000 anos. Pensa numa árvore que existe há pelo menos 5 anos. E possivelmente poderão chegar aos 6.000 anos de idade. Saiba que Deus colocou nos corações do homem um anseio para viver a eternidade. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. Quantas vezes tomamos decisões com base no ganho a curto prazo? Preocupamos somente com o hoje, com o agora? As árvores não são assim. Como seria o mundo se a primeira coisa em que pensássemos fossem nossos papéis como administradores responsáveis pelas gerações vindouras? Segundo o livro do Apocalipse, as árvores também têm um lugar no céu. Apocalipse 22 descreve a árvore da vida, dizendo: as folhas da árvore são para a cura das nações. As árvores nos lembram que a vida é muito maior do que o nosso momento presente. Suas raízes profundas e galhos em crescimento nos chamam a olhar para o céu e para a eternidade. Você é árvore de Deus? Você é árvore frutífera? Isso aqui tem que acontecer com você. Você tem que aprofundar suas raízes. Você tem que correr todos os dias atrás da luz. Você precisa pensar no amanhã, na eternidade, e de que tudo que você vai viver lá,
Você escolhe aqui agora, não é depois da morte. Então a palavra de hoje é para nos levar a começar a refletir, com base nessa temática aqui deste mês de dezembro, que Deus espera frutos de mim e de você. E não fique preocupado, pastor, eu não dou frutos, eu não dou conta, eu dou muito pouco. Não, Ele te chama para frutificar, Ele não desiste de você, Ele vai te podar se for necessário, mas Ele vai te fazer uma árvore frutífera. Ele não está aqui hoje nessa manhã para te condenar, para te desanimar. Não, Ele está aqui para te levantar e te chamar, falar, eu quero ver frutos em você. Se eu ver frutos em você, você vai prosperar. Se eu ver frutos em você, eu serei glorificado. É isso que Deus está falando para nós nessa manhã. Amém?